Bom, hoje o nosso assunto, nosso devocional, nosso Clube 707 é sobre perdão. Vamos lá. Vamos tentar entender o que é o perdão, né? E para entender o que é o perdão, nós precisamos compreender o que não é o perdão. O perdão não é esquecimento. Tem gente tratando o perdão como, você tem que esquecer aquilo que aconteceu. Não, esquecimento tem outro nome. Pode ser um lapso de memória, esquecimento pode ser Alzheimer, esquecimento pode ser muitas coisas, mas não é perdão. Ok? Perdão não é esquecer. Aí outras pessoas mais espirituais ou emocionalmente mais equilibradas, aquelas pessoas da inteligência emocional, sabe? Eu não gosto da ideia de inteligência emocional, outra hora eu posso explicar melhor. Mas a galera da inteligência emocional, normalmente, eles vão falar assim que você perdoou quando isso não dói mais em você. Quando isso não doer mais em você é porque você perdoou. Isso é mentira, isso não é verdade. Isso pode ser lindo, maravilhoso, poético, né? Olha que lindo, né? Como não dói mais e você perdoou, né? Não. Isso não tem fundamento psicológico nem fundamento bíblico algum, certo? Então o perdão não é esquecer, o perdão não é não sentir dor, o perdão não tem nada a ver com isso, o perdão não é reconciliar também, ok? O perdão não é a reconciliação em si. E vamos entender perdão a partir daquilo que Deus ensina a respeito dele, né? A ideia de perdão ela é muito antiga, porque tem a ver, mistura-se com a história de Deus e a humanidade. Então a melhor forma de a gente entender o que é perdão é a partir desse contexto. Eu quero ler um texto aqui em Colossenses 3,13, diz assim, olha, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então o padrão, existem vários outros textos que falam a respeito de até a oração do Pai Nosso, né? A chamada oração do Pai Nosso, né? Perdoar como Ele nos perdoa. Vamos lá. Que o Senhor nos perdoe assim como nós perdoamos. Enfim. Vamos lá. O padrão de perdão, então, é de Deus. A ideia é que eu perdoe como Deus perdoa. Esse é o padrão. Uma vez que nós estabelecemos isso como padrão, a gente vai caminhar nesse caminho. E o que é o perdão? Se o perdão não é o que eu disse antes, o que é o perdão, afinal de contas, né? O perdão é você dar uma nova oportunidade para a pessoa conseguir o espaço que ela tinha antes. Nada além disso. Ok? Vamos lá. Eu, Everton, pecador, isso significa separado de Deus. Em determinado momento reconheço que eu estou no caminho errado, que não é isso, e eu estou separado de Deus e eu preciso voltar para Deus. Eu preciso me arrepender e tomar uma decisão de voltar para Deus. Aí eu converso com Deus a respeito disso e peço perdão. Aí Deus fala, ok, está perdoado. O fato de Deus falar está perdoado significa que eu já estou ali reconciliado? O fato de Deus falar assim, está perdoado, significa que já está tudo ok, então já fui transformado, foi tudo aconteceu, então, assim, como um passe de mágica. O fato de Deus falar que você está perdoado, não. Quando Deus fala, você está perdoado, Ele me dá a oportunidade agora de eu me achegar, de eu viver como filho. Ele me dá a oportunidade de eu restabelecer essa relação, de eu me aproximar de Deus para conviver com Ele agora. Quer dizer, o perdão é essa oportunidade que eu tenho de voltar. É essa oportunidade que eu tenho de estar novamente com Ele, de reconquistar o espaço. Então, se você não aprender o que não é o perdão e não aprender o que é o perdão, vai continuar sofrendo, porque perdão não é essa hipocrisia que estão ensinando por aí, gente. Perdão não é esquecer, perdão não é sentir dor, não sentir dor. Pegando essa primícia de que o perdão é eu dar novamente a oportunidade, significa que isso deve ser uma reconstrução depois. Há o perdão e com esse perdão vem a reconstrução do relacionamento. Quando eu falo relacionamento, qualquer tipo de relacionamento.
E não depende de quem perdoou, depende do perdoado. Porque é ele que vai reconquistar esse espaço. Deus me perdoou, agora sou eu que vou me achegar, sou eu que vou me aproximar, sou eu que vou tomar os meus passos, sou eu que vou caminhar esse caminho. E não Deus vai ficar fazendo tudo isso toda hora. Eu ouvi hoje, logo pela manhã, alguém dizendo, olha, que Deus está batendo. Foi aquele cantor até, o Luciano. Ele falou, meu Deus, Jesus está batendo na porta do seu coração a todo momento e tal. Não está, não está. Jesus não está batendo na portinha do seu coração, não está batendo na portinha do meu coração. Jesus não está desesperado batendo na porta do coração das pessoas aí fora, na casa das pessoas, não está. Ah, mas em Apocalipse, lá ele está batendo na porta da igreja, querendo entrar, porque a igreja fala sobre ele, ora para ele, clama, entre aspas, canta para ele, mas ele está fora. É outro contexto, não tem nada a ver com isso. Então nós precisamos entender perdão na ótica bíblica, para então isso fazer sentido para a nossa vida psicológica. Tem muita gente se martirizando, se arrebentando, se estraçalhando, mal psicologicamente. Talvez hoje você tenha acordado mal psicologicamente, mal emocionalmente, e o perdão tem muito a ver com isso, porque a falta dele também nos traz doenças. Agora, entenda que tem pessoas que você não vai conseguir perdoar. Eu vou dizer novamente, tem pessoas que você não vai conseguir perdoar. Vamos lá, voltar. Qual é o princípio do perdão então? Eu entro, venho, falo com Deus e me arrependo, por isso peço perdão. É assim que acontece o perdão com Deus, não é? Ou Deus do nada chega e fala assim, olha, quer saber? Te perdoei. Foi com vocês assim? Aconteceu isso? Você estava lá, na maior vidona e tal, de qualquer jeito, nem consciência você tinha sobre arrependimento, sobre pecado, sobre nada disso aí. Você estava lá, de repente Deus chega e fala, quer saber? Eu vou te perdoar. Aí você olha e fala, perdoar do quê? Não interessa, eu estou te perdoando. Foi assim que aconteceu? É assim que aconteceu com a sua vida? Não é assim que aconteceu. E por que, se esse é o padrão é Deus, né, em relação ao perdão, por que a gente age diferente? Tem pessoas que você não vai conseguir perdoar porque elas não têm consciência disso, e porque não têm consciência não vão pedir perdão. Quem não tem consciência do erro que comete não se arrepende. Quem não se arrepende não pede perdão. Entende? Então há pessoas que você gostaria até de perdoar, mas elas não têm consciência, não se arrependem e não pedem perdão. E como é que você faz? Você vai guardar o seu coração para não deixar gerar aquela raiz de amargura. Aí é uma questão entre você e Deus, não é a pessoa. Esse negócio de libera perdão mesmo que a pessoa não te pedir, isso é uma hipocrisia, gente. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque se com Deus não funciona assim, por que vai funcionar entre o ser humano? O dia que Deus começar a perdoar, sem você se arrepender e pedir perdão, aí talvez a gente consiga fazer isso com as pessoas também. Como aquela pessoa que me ligou e falou, olha, quero te liberar perdão. Eu disse, mas eu não te pedi perdão, porque eu não tenho consciência nenhuma de que eu errei. Então não estou te pedindo perdão. Não, mas mesmo assim, eu quero te liberar perdão. Isso aí é arrogância, prepotência. Você perdoar uma pessoa que na consciência dela ela não errou, isso é prepotência. E o mundo religioso é muito prepotente. Perdoe, mesmo que ele não peça. Uau! Uau! A gente está confundindo o perdão com não guardar raiz e amargura. Tem até um livro que eu escrevi a respeito disso, a gente vai lançar logo sobre amargura. E trabalha muito essa ideia do perdão. Não tem como se fazer isso. E a gente precisa parar e refletir a respeito. Porque tem gente acabando com a vida porque o outro não pediu perdão, o outro não, olha, deixa o outro. Eu tenho várias pessoas na minha vida que, me ferraram grandemente, cometeram coisas absurdas, surreais. O que eu posso fazer é
trabalhar o meu coração com Deus para que eu não guarde essa raiz de amargura. Agora eu esqueci? Não esqueci. Dói? Claro que dói toda vez que eu lembro. Como não? Uma injustiça não dói? Você é o quê? Um robô agora? Dói, claro que dói. Fico triste? Fico triste. Agora, cada tempo que passa, a dor diminui, é claro. A intensidade diminui. Isso me incomoda menos. Agora tá ali. Tem coisas que aconteceram, por exemplo, há 13 anos atrás que tá ali, ó, eu sei. E nunca me pediram perdão, tá ali, ó. Ok. Eu não guardo como raiz de amargura, é só uma memória, não tem como apagar, não tem Alzheimer. Mas eu não alimento isso. Não fico remoendo isso, não fico planejando contra isso, eu não fico alimentando. E se a pessoa vier e pedir perdão para mim, se arrepender e pedir perdão, ok, eu perdoo. Aí entra o meu papel de perdão. Aí entra o papel do perdão. Eu perdoo. Esteja sempre pronto para perdoar. Pronto. Mas só dá para perdoar quem se arrepende. Aliás, quem tem consciência se arrepende. Quem se arrepende pede perdão. Ponto. Agora, se eu fiz alguma coisa, eu vou lá e peço perdão. Mas esse se eu fiz tem a ver com a consciência, gente. Não tem a ver com você querer ter razão ou não, tá? São coisas diferentes, ok? Eu posso ter consciência e falar assim, quer saber? Eu não vou ficar lutando por razão. Para ter paz, eu vou lá e se isso ofendeu, eu vou lá e desculpo, me perdoa, tal, acabou. Entendeu? Isso acontece, pode acontecer. Que às vezes a gente quer mais a paz, a tranquilidade ali naquela relação do que a razão. Então a gente vai lá. Não porque eu tenho consciência que tem errado, mas eu tenho consciência de que eu posso ter te ofendido sem querer, então me perdoa, não foi minha intenção. Entende? A gente tem que estar sempre pronto a pedir perdão. E sempre pronto a liberar o perdão. Eu, durante anos e anos e anos, eu pedi perdão sem ter errado. Sem ter errado. Só para ter a paz que os homens buscam, que é a ausência de guerra. Que também não é ruim essa paz. Certo? Não é a paz de Deus. A paz de Jesus, que excede todo entendimento, é outra parada. Mas a paz que o ser humano busca, que é a ausência de guerra e tal, de problemas, quem não quer num relacionamento, seja ele marido e mulher, com filhos, com pais, com amigos, no trabalho, a gente quer também, ué. Claro que sim. Claro que sim. Vamos ser hipócritas, falar que não, eu quero viver em guerra aqui? Claro que não. Então a gente precisa entender que há necessidade de estar sempre pronto a liberar perdão e sempre pronto a pedir perdão. Ok? Deixa eu ler as mensagens aqui, ó. Tem mensagens aqui parece que interessantes. Tá? Primeiro a Socorro falando que mora no Ceará e dizendo que não gosta de morar aqui naquela cidade. Ô, Socorro. Socorro. Se a outra pessoa não sabe que ofendeu, como está isso diante de Deus? Bom, antes de isso ficar diante de Deus, isso tem que ficar diante da gente. Se a outra pessoa não sabe que ofendeu, vai lá e converse com ela. Olha, você me ofendeu. Eu me senti ofendido a partir do momento que aconteceu isso. Você falou aquilo e eu me senti, sabe, fiquei desconfortável, fiquei ofendido. Para mim isso foi ruim e tal. Pronto. O problema, sabe o que a gente faz? O problema é que é uma raiz religiosa assim que destrói o ser humano mesmo, né? As pessoas se afastam da outra sem conversar com a pessoa. Puxa vida, gente, se alguém te ofendeu e ela não percebeu, vai lá e dá a chance para ela dela se arrumar, se consertar, dela ter a consciência de que ela errou de repente, às vezes até sem querer. Agora, se afasta da pessoa, isso é uma crocodilagem violenta, isso aí é um mau caratismo. Olha, isso não tem nada a ver com Jesus, gente. A pessoa fez alguma coisa, ela falou aquele dia, ela sabe, viu? E chega lá e conversa. A gente parece criança, moleque.
Principalmente o mundo, vamos colocar aí, mundo latino, África, tem muito disso, sabe? Eu gosto muito da ideia de alguns países europeus, que a pessoa chega lá e fala lá, olha, você me ofendeu. Olha, você foi na minha casa sem me ligar antes, eu não gostei. Qual é o problema, gente? Chega e conversa, chega e fala. Do seu jeito, da sua forma. Ali, se não deu certo, ok, não deu certo, cada um segue a sua vida, mas pelo menos está resolvido, não fica eu acho. Porque hoje tem muito dessas desavenças de eu acho, porque fulano falou, porque eu senti, porque eu percebi o jeito, o tom da voz. Ah, vá merda. Vá merda. Tom da voz que, eu percebi do jeito que ele falou. Pô, você percebeu, chega lá e pergunta, você quis dizer isso, 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 e já resolve o negócio. Olha quantas feridas acontecem no nosso coração porque a gente acha. Olha quanta amargura guardada no coração porque a gente acha. Olha quanto tempo a gente perde na vida porque a gente acha. Quantos bons relacionamentos vão embora porque a gente acha. Porque a gente acha, a gente destrói um monte de coisa. Acontece às vezes em live minha, eu respondendo, eu falando alguma coisa e tal, alguma mensagem, sei lá, alguma coisa assim, acontece. Aí se a pessoa fala assim, não gostei do jeito que você colocou pra mim isso e tal, eu falo, ok, desculpa, não foi minha intenção fazer assim. Ou então foi minha intenção, acabou. Se foi a minha intenção, ela não gostou, acabou, então cortou ali, cada um segue a sua vida e tal. Se não foi minha intenção, a gente já restaura isso. Olha que besteira violenta por causa do orgulho próprio. Briga de família, um monte, porque eu achei o tom que ele falou, eu sei o jeito dele. Meu Deus, que criancice. Que criancice. Deixa eu ler aqui, ó. Aqui tem boas mensagens aqui, vamos lá. O Fernando colocou, não existe perdão se não houver arrependimento do outro para pedir, com certeza. Já pedi perdão para uma pessoa e ela nem lembrava do que ela me fez. Sheila, se você pediu perdão para a pessoa, então significa que você fez alguma coisa para ela, ok? Então a sua parte é essa, é com a sua consciência. Agora, se ela não teve a consciência do que fez para você, é uma questão dela. Você fez diante da sua consciência, diante de Deus, aquilo que você deveria fazer. Comigo também já aconteceu situações assim. Para mim aquilo foi muito importante. Para outra pessoa, por isso que a gente tem que se resolver. E entender que o outro é diferente da gente. Isso é maturidade. E a Sheila falando que hoje que é paz, né? Tá certo. A Silene colocou, tem pessoas que magoaram muito, nunca pediram perdão. É certo liberar perdão mesmo sem pedir? Claro que não, Silene. Claro que não, você não tem que liberar perdão, você tem que cuidar do seu coração para não brotar raiz de amargura, você tem que cuidar da sua alma, você tem que cuidar dos seus sentimentos, você tem que cuidar da sua consciência. Agora, aquilo ali está lá, o que aconteceu, aconteceu. Né? E vai ficar difícil se relacionar com uma pessoa que não tem consciência de que fez alguma coisa. Agora, dependendo da situação, chega lá e conversa, olha, eu fiquei magoado com isso, fiquei chateado com aquilo e tal. Espera a reação, se a reação da pessoa for assim, mas o problema é seu, ok, segue a vida. Se ela falar, puxa vida, eu não sabia, né? Não sabia, então me desculpa, me perdoa, tá? Foi minha intenção, pronto, resolveu. Tá vendo como é simples? É diferente de situações, eu passei situações onde pessoas me roubaram, pegar dinheiro, roubaram, ok? Pronto, falou mal de mim para outras pessoas. Não tem como ela não saber isso, né? Ninguém rouba sem querer. Ninguém fala mal do outro sem querer. Ninguém calunia o outro sem querer. Situações assim. Agora, há situações da nossa vida que a gente pode contornar de maneira diferente. É só chegar lá e conversar com a pessoa. Dizer, olha, não gostei daquilo, não achei legal. Sabe? Talvez você não tenha ter tido intenção, mas eu fiquei machucado naquele momento, sabe? Tava passando um momento difícil e tal. Puxa vida, gente, vamos buscar ter paz. Silene, a Sheila, na mensagem da Sheila, né? A Silene, já pedi perdão para aquelas pessoas que fizeram mal, né? Pois quem ficou mal fui eu durante anos. Então, a gente pede perdão quando a gente faz mal, a gente não pede perdão quando a pessoa faz mal.
essa hipocrisia hoje em dia que estão colocando por aí, né? Que você tem que perdoar de qualquer jeito, de qualquer forma. Isso é hipocrisia, gente. O povo tá ficando doente, as pessoas estão ficando doentes por causa disso. Carla perguntando, onde fica quem deve pedir perdão é o ofendido por... deixa eu tentar entender aqui, Carla. Onde fica que deve pedir perdão é o ofendido, pode explicar? Carla, eu não entendi a sua frase. Se quiser escrever em espanhol fica mais fácil, escreve. Para eu entender direitinho e responder. Escreve. Pode escrever em espanhol se quiser, tá? Para ficar mais fácil, não é problema. Só para eu entender aqui a ideia que você colocou na frase. Então a gente vai parar para perceber que é muito mais simples do que a gente imagina a questão do perdão. É muito mais simples, só que a gente complica tudo. A gente deixa tudo muito difícil, a questão do perdão. Onde queda que deve pedir perdão el ofendido. Perdoar 70 vezes 7? Bom, onde fica quem deve pedir perdão? O ofendido. Espera aí, deixa eu ver. Onde fica... deixa eu ver aqui. Onde fica o ofendido, Carla? É isso? Onde fica o ofendido? Bom, vamos lá, vamos trabalhar a ideia do ofendido aqui. Se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, você coloca aí. Mas vamos trabalhar a ideia do ofendido, né? O ofendido, ele se sente ofendido por alguma coisa que machucou, que trouxe dor. Então, o primeiro ponto em relação ao ofendido é a gente entender os nossos limites e aumentar os nossos limites. A gente vive uma sociedade hoje que você se torna ofendido com pouca coisa. É o mundo do todes. Qualquer coisinha te deixa ofendido. Ok? Então... eu falo assim, eu sou baixinho. Daqui a pouco alguém fala assim, e aí, baixinho? Ai, você! Baixanofobia! Como é que é? Os istas que falam todos aí? Seu plasticista, taxista, baixanofobia. Eu já cheguei à conclusão que eu sou baixinho, eu brinco com isso, falo com isso, mas se alguém falar, eu me sinto ofendido. Essa é uma postura de ofendido que tem hoje em dia, certo? Segundo, eu tenho que aumentar a minha resistência. Eu tenho que me tornar ofendido com menos coisas possíveis. Por quê? Eu me torno um ofendido a partir do momento que eu dou relevância, importância para aquilo ali. E qual é a importância daquilo que fizeram para mim? Qual é a relevância daquilo que fizeram para mim? Quando alguém fala alguma coisa a meu respeito, a primeira análise que eu faço é quem falou. Quem falou? Quem? Que autoridade essa pessoa tem? Que experiência essa pessoa tem? Quem é essa pessoa na fila do pão, afinal de contas? Eu não pego a palavra, a frase. Eu estou pegando quem falou. Baseado em quem fala, eu vou analisar. Peraí, essa pessoa eu respeito, essa pessoa ela tem uma bagagem, essa pessoa aqui é entendida. Se ela está falando é porque tem alguma coisa que realmente eu preciso observar. Entendeu? Então, em muitas situações, o ofendido, ele simplesmente se torna ofendido pela fraqueza dele, e não porque o outro está ofendendo. Tem muitas situações que é assim. Ele se torna ofendido porque ele criou
um estigma dentro dele, ele criou traumas, né? Teve traumas dentro dele e qualquer coisa ali lhe ofende. É o tipo de pessoa que é muito complicada você se relacionar. Agora, Carla, o ofendido e o ofensor, quem deve pedir perdão ali? Aquele que ofendeu. Eu vejo o pessoal brincando, né, em relação a essa questão. Brincando que eu digo parece uma brincadeira, né? Vamos lá, a pessoa que ofendeu chega e fala assim, olha, me perdoe porque eu falei, não sei o que tem. Aí o ofendido, que não fez zorra nenhuma, ele pega por politicagem ali na hora, né? Uma migué, fala, mas me perdoa também, né? E tal. Gente do céu. Gente, a gente está mais preocupado com essa politicagem, com essa política da boa vizinhança, do que com a verdade. Do que em a gente trabalhar nosso mundo interior e criar uma estrutura para viver a vida real. Parece um bando de adolescente com barba branca, um cabelo branco, mas mulher de 30 e tantos anos agindo como se fosse adolescente de 12, 13 anos. A gente precisa aprender a viver a vida real. A gente precisa aprender a viver a vida como ela é. E a vida como ela é não tem nada a ver com essas modinhas de coach que estão falando para vocês aí não. Isso é um besterol. Olha, se isso tudo fosse bom, o Brasil não seria o país campeão em ansiedade do mundo, o terceiro em depressão e o nono em suicídio. Entendeu? Olha como está dando certo pra caramba essas ideias. Olha como está sendo bom pra caramba isso aí. Esses chavões que colocam aí. Perdoe, mesmo que a pessoa não peça perdão. Ó, onde que está levando o ser humano a isso aí? Tá uma benção. Não, você não vai conseguir perdoar quem não te pedir perdão. Mas você vai conseguir guardar o seu coração para não criar raiz e amargura. É isso que você vai conseguir. A Sheila colocando GPS emocional tem me ajudado muito, né? Legal, Sheila. GPS emocional é um curso que eu tenho. Tem um link na bio aqui que você pode ter acesso. GPS emocional trabalha toda essa questão aí. Tirando a pessoa da rota do buraco e ajustando isso para uma rota que realmente faz sentido para a sua vida. O que mais ofende as pessoas hoje é você falar a verdade. É verdade. Olha só, olha como é que a gente é. Se você fizer uma comida para alguém, sei lá, fez um almoço ali, aí você perguntar assim, e aí, gostou? Se você falar assim, olha, não muito, achei um pouco salgado, acabou, velho. Por quê? Porque a política da boa vizinhança é você mentir. Ou então você achar um jeitinho de... Se você fez uma pergunta, se prepare para 2 tipos de resposta, sim ou não. É simples a vida, gente. Ou então, se você não quer correr o risco de receber uma resposta não pergunte. Isso é maturidade. O que passar disso é criancice. A criança quer sempre ouvir sim. A criança quer sempre... Ela pergunta assim, olha, vamos brincar no parquinho? Ela não está esperando que você vai dizer não. Ela está esperando que você vai dizer sim. Ela não está... Tanto é que se você falar não, ela vai reclamar. É criança. E tem muito adulto se portando como criança. Aí você fala não, a pessoa fica emburrada. Aí você tem que ir lá pedir perdão. Pelo amor, que vida é essa? Que vida é essa? Me perdoa, porque sabe, quando eu falei que a comida não estava muito boa, eu não quis ofender. Então, mas você não ofendeu, você só falou que você respondeu a pergunta. Não está boa. Você está entendendo? Por que eu estou dando esses exemplos simples? É porque tem muita coisa na nossa vida que não tem a ver com perdão, tem a ver com vergonha na cara, tem a ver com maturidade, tem a ver com imaturidade, tem a ver com, com questões básicas de desenvolvimento do ser humano e não tem a ver com falta de perdão ou perdão, gente. Não tem a ver com isso. Entenda. Porque senão a gente vai jogar tudo na conta do perdão e a vida fica um lixo do jeito que tem sido. Tudo tem a ver com perdão, tudo tem a ver com agressão,
tudo tem a ver com eu buscar os meus direitos, tudo tem a ver com eu buscar uma cura agora porque eu fui... Você quer? Não, não quero. Pronto, é simples, respondeu, acabou. Simples. Eu não sou uma pessoa de muitos relacionamentos. Eu me relaciono com todo tipo de gente aí, ó. Conheço uma pancada de gente me conhece, tudo, beleza e tal. Mas eu não me relaciono mais profundamente com muita gente porque o tipo de vida que eu quero viver é esse. Da verdade. Eu sei que às vezes eu sou um pouco grosso em falar e tal, mas quem me conhece sabe que a minha intenção não é ofender a pessoa. Mas se perguntar para mim, você gostou? Eu vou falar não. A minha filha, por exemplo, ela chega para mim e fala assim, papi, ó, tô fazendo isso, o que você achou? Eu vou falar para ela, ó, não gostei, ficou feio. Sei não, ficou feio. Na minha opinião, isso aqui, tá pronto. Mas aí falo para ela, mas se você gostou, faça do seu jeito. Ok? Mas eu não fico mentindo para ela. Porque ela tem que saber que eu vou falar a verdade. Você quer ser conhecido como uma pessoa que todo mundo gosta de você ou uma pessoa que fala a verdade, que faz a verdade, que lida com a verdade? A gente tem que decidir. Só que nessa política da boa vizinhança, né? Essa politicagem que a gente vive, a gente quer ficar colocando a ideia do perdão a todo momento. Tem gente, por exemplo, que fez algumas coisas contra mim, pesadíssimas. Não foi interpretação minha, pesadíssimas. E elas vivem super bem com isso. E olha, e tá ok, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí o Fênix coloca, né? O problema é que a nossa verdade não é a verdade do outro. Pois bem, só que existe uma verdade que é absoluta, Fênix. O mundo está um lixo porque tem um monte de verdade permeando por aí. Mas existe uma verdade que é absoluta. Por exemplo, quando você fica falando mal dos outros, existe uma verdade que é absoluta. Por que existe uma verdade absoluta? Porque no meu conceito, existe porque eu sou cristão. Então, a minha verdade é a partir de Cristo. E ela é absoluta. Ela não é relativa. Agora, jeitos diferentes, posturas diferentes, gostos diferentes, é outra parada, não tem nada a ver com verdade. Então, se o meu gosto é diferente do da pessoa, se a forma como eu me expressei incomodou a pessoa, eu não tenho problema nenhum em falar assim, olha, me desculpe pela forma que eu me expressei. Eu vou usar essa forma que eu me expressei com outras pessoas, mas com você eu vou usar outra. Aí, beleza, vamos ter a paz, que é o que eu falei no início, né? Vamos manter a paz, a tranquilidade, está tudo certo. Agora, quando nós falamos em mentiras, calúnias, roubos, fofocas, esse tipo de coisa, existe o que é absoluto em Deus. São os nossos valores, são princípios. Isso o valor que você tem na sua vida, ele é absoluto. Ok? E se há pessoas que vão contra isso, se afastem, ponto. Se afastem, porque o que o Fênix colocou realmente tem tudo a ver, ok? Nós cristãos não podemos viver assim, não devemos, né, viver assim. Mas tem muita gente que, olha, eu menti e tal, mas para mim foi por uma boa causa. Ferrou você, mas pelo menos resolveu a minha parte. É o princípio dela, é o valor dela. Cabe eu analisar se isso faz parte de mim. Não faz parte de mim, caio fora. Porque ela não vai me pedir desculpa, não vai me pedir perdão. Por quê? Porque está dentro dos valores dela. Roubar, mentir, enganar, está dentro do valor dela. Eu não vou esperar o pedido de perdão da parte dela. Como eu estou falando, tem gente aí, uau... Tem gente, vou citar uma, tem gente que mora em Ouro Preto, Minas Gerais, que fizeram coisas absurdas contra a minha família já. Mas nunca nem tocaram no assunto. Ok? Faz parte dos valores dela. Faz parte da vida dela. Ela é assim. Ok, eu vou mudar ela? Não. Vou exigir um reconhecimento e pedido de perdão? Não. Tá tudo certo, segue a vida dela. Aí ela com Deus, não tenho nada a ver com isso. Agora, vou ficar alimentando isso dentro de mim. Como meu pai colocou aqui, uma mentira dita muitas vezes, sempre será uma mentira.
Uma mentira dita muitas vezes não é uma verdade. Aqui no Brasil, um deputado foi multado por falar ele, né? A pessoa percebeu, mulher teve que pagar 30 mil. Não entendi muito bem não, Darwin, mas aqui no Brasil um deputado foi multado por falar ele. Meu Deus do céu, o Brasil tá chegando ao fim do mundo mesmo, né? O Fernando colocou, isso é uma crença errada, né? Que foi ensinado, você tem que mentir pro outro para não ficar mal, né? É verdade. Tem pessoas que não querem falar não para não machucar, né? Que a pessoa vai passar mal e entra a manipulação. É verdade, cara. Isso é verdade mesmo. A Sheila falando que pessoas não gostam muito dela porque ela fala o que pensa. É bom pessoas assim ficarem longe mesmo. Okay? De mim também. Quem me conhece tem até medo de fazer perguntas, né? Responda a verdade, a Silene colocando. Tá certo? Essa deve ser a ideia mesmo. Essa deve ser a ideia, né? Agora é interessante o seguinte, né? Pessoas quando querem ouvir o que os ouvidos dela querem, geralmente não perguntam para mim as coisas. Quando as pessoas começam a me conhecer, né? Quando ela quer assim, uma confirmação do que ela pensa, ela geralmente não pergunta para mim. Quando ela quer saber realmente a verdade, ou o que eu realmente penso, ou qual é a percepção fora da cabeça dela, ela pergunta para mim. É muito comum isso. Muito comum. Então tem coisas que eu só fico sabendo depois, que já aconteceu, tudo e tal, porque ela queria tanto fazer aquilo que se perguntasse para mim, vai que eu vou falar alguma coisa contra. E quando a gente entra para conversar sobre um assunto, para debater sobre um assunto, eu entendo que o debate é muito saudável. Eu defendo meus posicionamentos com veemência, né? Às vezes eu falo mais alto. Eu defendo pensando, não quer dizer que é a verdade absoluta, quer dizer que é o que eu penso e eu procuro ter argumentos para aquilo que eu penso. Ou então eu falo, olha, eu ainda não tenho uma posição definida sobre o assunto, mas se eu tiver, eu vou defender com veemência mesmo, e tal, vou colocar argumentos, vou buscar, vou para história, para psicologia, para filosofia, para Bíblia, para onde tiver que ir, eu vou. E tá tudo bem em relação a isso, não há problema. Acho que a gente tem que buscar se fundamentar, ou fundamentar bem os nossos pensamentos. Bom, é isso aí. Perdão, né? Perdão é um assunto que deveria ser mais simples, porque é um assunto que Deus trata de Gênesis a Apocalipse, gente. Puxa vida, devia ser tão simples a questão do perdão. Mas a religião vem e ela estraga tudo, né? Ela estraga tudo. Tudo que a religião coloca a mão, ela estraga. E tem estragado a questão do perdão. Porque tem distorcido o princípio do perdão. Isso é mal. Isso tem destruído a vida de muitas pessoas. Bom, uma das formas para você lidar melhor com tudo isso e se autoconhecer e tomar uma postura diferente na sua própria vida psicológica e espiritual é uma ferramenta que eu criei chamada GPS emocional, onde você aprende a identificar a rota que você está, que eu chamo de rota do buraco, os pormenores e reprogramar essa rota, começar a andar para um lugar diferente. Uma rota que eu chamo de rota extraordinária, onde você vai se conhecer e viver de forma diferente. Se você quiser conhecer mais o GPS emocional, tem um link na bio, onde você pode conhecer mais e se inscrever e entrar. E eu quero só fazer um pedido aqui, antes da gente encerrar. Último aviso aqui é que eu vou colocar uma reflexão a respeito desse tema de hoje, perdão, no grupo de WhatsApp. Vai estar lá de forma mais didática para vocês, ok? Por escrito. Então você tem um texto que você pode usar, enviar para outras pessoas e tal, ou refletir melhor.
E, por favor, me ajude a adotar uma criança, para a gente presentear uma criança num povoado chamado Dondo, na África, lá em Moçambique, agora no Natal. Nós temos essa semana aqui para levantar levantar recursos e presentear 200 crianças lá no interior da África, tá bom? Um presente, uma criança é R$ 40. Então, se você puder adotar 2 crianças, 3 crianças, vai ser um presente espetacular para eles. Um par de sapato, uma bola para os meninos e uma boneca para as meninas. Me ajude a dar presente para eles nesse final de ano. O valor integral será revertido para eles, tá bom? Conto com você. Tem um link na bio, você pode clicar aqui e já deixar o seu presente lá. Um beijo no seu coração, e a minha oração é que você compreenda essas verdades sobre o perdão. O perdão está muito distante daquilo que estão falando hoje em dia. E isso tem deixado muitas pessoas doentes. E a gente precisa perceber isso. Beijo no seu coração. Amanhã, 7h07 da manhã, eu estou aqui novamente. Valeu. Fui.